Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E no tema de hoje você vai conhecer as seleções que o Brasil mais enfrentou em Copas do Mundo. Então já sabe, né? Já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Começando pelas seleções que o Brasil já enfrentou 5 vezes em Copas do Mundo, e uma dessas seleções foi a extinta seleção da Tchecoslováquia. O país deixou de existir em 1992, quando o Estado da Eslováquia solicitou o desmembramento, e quem acabou herdando os dados estatísticos da antiga seleção foi a República Tcheca. A primeira vez que Brasil e Tchecoslováquia mediram forças em uma Copa do Mundo foi em 1938, e o duelo aconteceu pela fase quartas de final. Foram necessários 2 jogos para definir o classificado para semis, em virtude do primeiro ter terminado empatado em 1-1 tanto no tempo normal quanto na prorrogação, com a disputa de pênaltis na época não sendo prevista. No jogo desempate, que aconteceu 2 dias depois, o Brasil derrotou a Tchecoslováquia de virada por 2-1, em gols de Leônidas da Silva e Roberto Emílio. Depois dos 2 jogos em 38, Brasil e Tchecoslováquia se encontraram novamente na Copa do Mundo em 1962, e assim como 24 anos antes, foram 2 jogos entre as seleções. O primeiro encontro foi pela fase de grupos, grupo esse que também contou com México e Espanha, e o resultado, válido pela segunda rodada, terminou empatado em 0-0. Mais na frente, na grande final, foi quando aconteceu o segundo encontro entre Brasil e Tchecoslováquia, e quem acabou saindo na frente do placar foi a seleção europeia, mas em gols de Amarildo, Zito e Vavá, o Brasil virou o jogo e conquistou o bicampeonato mundial. E o quinto e último encontro entre as seleções em Copas do Mundo foi na edição de 1970, quando a Tchecoslováquia caiu no mesmo grupo do Brasil. O duelo foi válido pela primeira rodada, e o Brasil, mais uma vez de virada, derrotou os tchecos por 4-1, em gols de Rivelino, Pelé e Jairzinho 2 vezes. A Espanha é mais uma seleção que cruzou o caminho do Brasil em 5 ocasiões em Copas do Mundo, e o primeiro duelo aconteceu em 1934 no Mundial da Itália. O sistema de disputa daquela Copa não contou com fase de grupos, com as seleções logo de cara estreando no mata-mata, e a estreia do Brasil foi justamente contra a Espanha, com o resultado terminando em derrota brasileira por 3-1. O único gol da Canarinho foi marcado por Leônidas da Silva, quando o resultado já marcava 3-0 para os espanhóis. O segundo encontro entre Brasil e Espanha foi na Copa do Mundo de 50 e aconteceu pelo quadrangular final decisivo. Após massacrar a Suécia na primeira rodada ao ganhar por 7-1, o Brasil enfrentou a Espanha na segunda rodada no Maracanã, e o resultado terminou em nova goleada, dessa vez por 6-1, em gols de Ademir de Menezes 2 vezes, Chico também 2 vezes, Jair da Rosa e Zizinho. Em 1962, na campanha do bicampeonato, a Espanha cruzou o caminho do Brasil na fase de grupos, e o duelo foi pela terceira e última rodada, com o Brasil levando a melhor ao vencer por 2-1 de virada, com 2 gols de Amarildo. Durante a partida, houve um possível pênalti para a Espanha, mas abusando da malandragem, Nilton Santos, jogador que cometeu a infração, deu 2 passes para trás saindo da área, e o juiz, distante do lance, acabou marcando a falta e não um pênalti. Depois de 62, o quarto encontro entre brasileiros e espanhóis foi na Copa de 78 sediada na Argentina, e válido pela segunda rodada da fase de grupos, o resultado terminou empatado em 0-0. E o quinto e último encontro entre Brasil e Espanha em Copas do Mundo foi na edição de 1986, com o jogo sendo válido pela primeira rodada da fase de grupos. O resultado terminou 1-0 para o Brasil, e o autor do gol foi o meio-campo Sócrates. Também com 5 confrontos aparece a seleção da Itália, e desses 5 jogos contra a seleção brasileira, 2 foram para decidir o título. Na ótima campanha do Brasil na Copa de 38 realizada na França, a Itália de Benito Mussolini foi a adversária nas semifinais, mas sem conseguir superar a atual e futura campeã, a Canarinho acabou amargando a eliminação ao perder de 2-1. 32 anos mais tarde, na Copa do Mundo do México, Brasil e Itália chegaram na final, e a estrelada seleção de Zagallo não tomou conhecimento dos italianos ao conquistarem o tricampeonato mundial com a goleada de 4-1, em gols de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres. 8 anos mais tarde, na Copa de 78, a Itália cruzou pela terceira vez o caminho do Brasil, e o duelo foi válido pela disputa do terceiro lugar, após ambas as seleções terminarem eliminadas na segunda fase. Em jogo disputado no Monumental de Núñez, o Brasil de virada derrotou os italianos por 2-1, em gols de Nelinho e Dirceu. Na Copa seguinte, a de 1982 realizada na Espanha, o Brasil de Tele Santana era a grande favorita a ficar com o título, mas a Itália tratou de acabar com esse sonho.
O jogo entre as seleções foi válido pela última rodada da segunda fase, e o Brasil, precisando apenas de um empate para ir à semifinal, acabou perdendo de 3-2, com direito a 3 gols do carrasco Paolo Rossi. E a última vez que Brasil e Itália se encontraram em Copas do Mundo foi em 1994, ano esse o do tetracampeonato da Canarinho, ganho justamente sobre os italianos. A finalíssima, disputada no dia 17 de julho, foi debaixo de um calor de 40 graus, tanto é que o placar não saiu do zero, e ainda por cima, com os jogadores esgotados, a prorrogação teve de acontecer com o teimoso 0-0 persistindo. Nos pênaltis, o Brasil converteu 3 cobranças contra 2 da Itália, com Roberto Baggio sendo o vilão de seu país ao desperdiçar a última cobrança. Outra seleção que cruzou o caminho do Brasil 5 vezes foi a da Holanda, e a vantagem está com os europeus, que levaram a melhor em 3 ocasiões contra 2 do Brasil. O primeiro encontro foi na Copa do Mundo de 74, realizada na Alemanha, com um duelo válido pela última rodada da segunda fase, valendo uma vaga na final, e quem acabou avançando foram os holandeses, que venceram por 2-0. 20 anos mais tarde, em 1994, o encontro foi pelas quartas de final, num jogaço pra lá de movimentado, onde o Brasil acabou vencendo. A Canarinho chegou a abrir 2-0, com a Holanda conseguindo o empate, mas o Salvador gol de falta de branco nos deu a vaga nas semifinais. Na Copa seguinte, a de 98, mais um jogaço entre Brasil e Holanda, com a vencedora garantindo uma vaga na grande final. O resultado terminou empatado em 1-1, em gols de Ronaldo e Patrick Kluivert, com o Brasil avançando nos pênaltis ao converter 4 cobranças contra 2 da Holanda. Em 2010, na Copa da África do Sul, mais um encontro válido por uma fase mata-mata, e dessa vez a Holanda foi quem acabou ficando com a vaga. Era quartas de final, e o Brasil, saindo na frente com Robinho, permitiu a virada dos holandeses com 2 gols de Wesley Sneijder. E a quinta e última vez que Brasil e Holanda mediram forças foi na Copa de 2014 no Brasil, com o encontro sendo válido pela disputa do terceiro lugar. O Brasil, traumatizado pelo 7-1 da Alemanha nas semifinais, foi presa fácil para os holandeses, que meteram 3-0 sem grandes dificuldades na dona da casa. E o México é a quinta seleção até agora que cruzou o caminho do Brasil em 5 ocasiões diferentes em Copas do Mundo, com o primeiro embate entre as nações acontecendo no Mundial de 1950. O jogo foi válido pela primeira rodada da fase de grupos, e o Brasil, estreando muito bem, goleou os mexicanos por 4-0 no Maracanã, em gols de Ademir de Menezes 2 vezes, Jair Rosa Pinto e Baltazar. Na Copa seguinte, a de 54, que teve como país sede a Suíça, novamente o México cruzou o caminho do Brasil, com um duelo também válido pela estreia da fase de grupos. O resultado terminou em nova goleada, dessa vez por 5-0, em gols de Baltazar, Pinga 2 vezes, Didi e Julinho Botelho. Em 1962, na campanha do bicampeonato, o México enfrentou o Brasil mais uma vez na fase de grupos, e assim como em 50 e 54, o jogo foi o de estreia. O resultado terminou 2-0, em gols de Zagallo e Pelé. Foi somente 52 anos mais tarde que Brasil e México voltaram a se enfrentar em Copas do Mundo, e o duelo foi válido pela fase de grupos da edição de 2014. Disputado no Castelão, no Ceará, o resultado terminou empatado em 0-0, muito em função da grande atuação do goleiro mexicano Guillermo Ochoa. E o quinto e último encontro entre as duas nações foi na Copa de 2018, realizada na Rússia, com o embate sendo válido pelas oitavas de final. Mantendo viva a freguesia, o Brasil derrotou o México por 2-0 e avançou às quartas de final, em gols de Neymar e Roberto Firmino. E a Suécia está no topo da lista das seleções que o Brasil mais enfrentou em Copas do Mundo, com o confronto se repetindo nada menos que 7 vezes. A primeira vez que as nações mediram forças foi na Copa de 38, e o embate valia o terceiro lugar. De virada, o Brasil ficou com a medalha de bronze ao derrotar os suecos por 4-2, em gols de Leônidas da Silva 2 vezes, Romeu e Perácio. A Copa do Mundo seguinte foi a de 1950, já que as de 42 e 46 não foram disputadas em virtude da Segunda Guerra Mundial, e em seus domínios o Brasil mais uma vez enfrentou a Suécia. O embate foi válido pelo quadrangular decisivo, e o Brasil, sem tomar conhecimento dos suecos, sapecou uma goleada de 7-1 no Maracanã, em gols de Ademir de Menezes, que fez 4, Chico 2 vezes e Maneca. Em 1958, a Suécia foi o país sede da Copa do Mundo, e o Brasil cruzou o caminho dos anfitriões somente na grande final. De virada, o Brasil conquistou a sua primeira Copa do Mundo ao golear por 5-2, em gols de Vavá 2 vezes, Pelé também 2 vezes e Zagallo. 20 anos depois, em 1978, Brasil e Suécia se reencontraram, com o embate sendo válido pela rodada de estreia da fase de grupos.
O resultado terminou empatado em 1-1, e o gol do Brasil foi anotado pelo atacante Reinaldo. Em 1990, na Copa do Mundo da Itália, Brasil e Suécia caíram no mesmo grupo, e o jogo entre as duas nações foi o de estreia da Canarinho. O resultado terminou 2-1 para o Brasil, e os 2 gols foram marcados pelo atacante Careca. Na Copa seguinte, a de 1994, no caminho do tetracampeonato, a seleção da Suécia cruzou o caminho do Brasil 2 vezes, a primeira na fase de grupos. Válido pela terceira e última rodada, o resultado terminou empatado em 1-1, com o Brasil chegando a ficar atrás do marcador, mas igualando o placar com Romário. Mais na frente, na fase semifinal, outra vez Romário tratou de estragar os planos dos suecos e fez o único gol da vitória de 1-0 que colocou a Canarinho na grande final. Desde então, Brasil e Suécia não se enfrentaram mais em Copas do Mundo, com o encontro mais uma vez sem chances de acontecer por conta da ausência da Suécia na Copa de 2022 no Catar. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de deixar a sua opinião nos comentários.